Esse é o ponto número 19 do documento Familiares Consórcio, tem por título A Unidade Indivisível da Comunhão Conjugal. O Papa vai explicar aqui aquele conceito de que o casal, né, os cônjuges são uma só carne, né, em virtude do pacto de amor conjugal, graças também, claro, à força, né, ao dom do Divino Espírito Santo. Uma só carne significa uma comunhão entre os dois que os fazem uma só unidade, uma unidade indivisível, né? Essa unidade indivisível, ela é requerida não somente pelo sacramento, mas pela própria natureza humana, né? Por aquilo que são homem e mulher. E uma das coisas que quebra isso é a poligamia, né? A poligamia, ela torna impossível essa unidade. Claro que aqui no nosso contexto, a poligamia não é uma coisa comum, graças a Deus. Mas existem outras maneiras de se quebrar essa unidade, né? Que é a falta, sobretudo a falta de fidelidade no matrimônio. Evidente que quando a gente fala de falta de fidelidade aqui, com relação a adultério, por exemplo, nós estamos falando já de casos mais graves, né, que prejudicam esse vínculo, essa união, e evidentemente, né, não prejudicam isso de maneira irrevogável, né? A pessoa que cai no pecado do adultério, ela pode muito bem se arrepender, se converter, se confessar. Mas de qualquer maneira, né, isso é uma grave falta contra a unidade. Mas eu gostaria de pontuar aqui as faltas menores contra a unidade que facilmente vão se colocando, né, vão entrando dentro das famílias, e as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Existem várias maneiras da gente ir como que prejudicando essa união entre marido e mulher, né? Então, todas as vezes que não existe uma unidade perfeita, né, e unidade perfeita aqui eu falo união de ter e de ser, né? Todas as vezes que não tem isso, acontece uma quebra pequena, mas já sim uma quebra dessa unidade, né? Porque hoje em dia, como as pessoas têm uma visão muito materialista, as pessoas olham o matrimônio muito como um contrato, assim, um vínculo jurídico que vai resolver questões de bens, de dinheiro e etc. Mas não percebem que o mais importante é o vínculo de ser mesmo, ou seja, a entrega total de um ao outro. E que a questão dos bens vai vir como consequência disso. Muitas das vezes, né, cada vez mais é comum que dentro de uma família os bens sejam separados, né? Tem aquilo que é da mulher, tem aquilo que é do homem, né? E as pessoas não percebem que isso, no fundo, é só uma manifestação externa dessa falta de comunhão interior que já está existindo, né? Que é essa falta de entrega total, de confiança total um ao outro, e é por isso que os bens também vão acabar sendo divididos e não vão ser vistos como de ambos igualmente. É muito importante que a gente não deixe que isso aconteça na nossa própria família, né? Essa entrega total, ela vai se manifestar também nas coisas concretas e pequenas do dia a dia, né? Uma das maneiras mais comuns de quebra de unidade, né, sobretudo algo que as pessoas acabam meio que aceitando, né? No fundo todo mundo sabe que é errado, mas a maioria das pessoas acaba aceitando isso. São as pequenas mentiras, os segredos, coisas que não deveriam existir entre casal, né? Hoje em dia, por exemplo, essa privacidade, né? Quando a gente fala de celular, por exemplo, né? São coisas que muitas das vezes representam, já manifestam uma quebra de confiança, uma quebra da unidade, né? A unidade do casal tem que ser indivisível, né? Tem que ser uma só carne mesmo. Então, não pode ser uma só carne somente no ato conjugal, sexual, né? Essa uma só carne é só uma força de expressão que engloba não só a carne, mas engloba também o espírito, uma união do ser humano todo, né, de um com o outro.
Então, eu queria que vocês parassem um pouco para pensar sobre isso, né? O que que dentro da minha própria família tem representado uma quebra da unidade? O que que dentro da minha própria família tem feito o, o individual, né, de cada um separado se sobrepor ao individual da união, né, de que deveria ser, né? O que que tem feito com que, em vez de ser uma só carne, a gente esteja sendo duas carnes diferentes, né, por exemplo? Então, né, né, lembrando disso, né, existe uma escala de quebras de unidade que vão até o máximo lá, que é o adultério, que é, né, o abandono, que é tudo isso, mas que começa, né, tudo isso só começa porque só chega lá porque começa com pequenas quebras de unidade, né, pequenas rachaduras, né, que vão se manifestando nessas coisinhas, nesses pequenos egoísmos, nessas pequenas mentiras, etc. Então, enfim, esse é um tema de hoje muito importante, um pouco, né, um pouco mais amplo do que o de ontem, mas fico à disposição também para responder as perguntas na parte da noite. Deus abençoe.